Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nessa manhã. O que nos diferencia como seres humanos? Nós aprendemos com o Espiritismo, em especial na doutrina espírita, nas obras básicas de Allan Kardec, e também com André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, que o que nos diferencia como seres humanos é o momento em que o pensamento ele se torna contínuo. Neste exato instante em que o nosso pensamento ele deixa de ser apenas momentos, lances, em que nossas emoções elas são representadas por lapsos de pensamentos, mas eles passam agora a ter um ciclo de razão e continuidade, nós nos tornamos essencialmente humanos, uma alma humana. Quando passamos a entender que o pensamento contínuo nos torna então seres racionalmente humanos, nós também entendemos que daí se torna possível compreender que somos linguisticamente possíveis. E sendo linguisticamente possíveis, para que nós possamos entender o mundo, compreendê-lo, transmitir os nossos conhecimentos, evoluirmos a partir do nosso raciocínio, é necessário desenvolver a linguagem. E é por isso que através da linguagem nós vamos trazendo a comunicação, trazendo o conhecimento, a sabedoria e desenvolvendo o nosso saber. As narrativas começam então a fazer parte da civilização, começam a fazer parte daquelas tribos pré-históricas. Nós, para que possamos evoluir, passamos então a transmitir o nosso conhecimento através dessas narrativas, que são histórias. E essas histórias iam de geração a geração. Nós contávamos histórias aos nossos filhos, que contavam aos seus filhos, e aos filhos, e aos filhos, e isso passou a ser chamado de tradição. Essas tradições eram muitas vezes trazidas através de alegorias, ou através de rituais, através de figuras, mas era importantíssimo para que nós pudéssemos, naquele instante, entender qual o caminho a seguir, aprendêssemos que por este caminho é melhor não ir, é melhor ir por aquele outro caminho. E muitos destes mitos, narrativas deram origem às histórias que conhecemos hoje. Outras tradições deram origem a religiões, a seitas e as culturas que nós conhecemos em diversos países. Foram necessárias estas narrativas. Nós, seres humanos, se pararmos para pensar, precisamos delas ainda hoje e vamos continuar precisando. Neste momento em que estamos conversando aqui, estamos em busca de narrativas para o nosso conhecimento. É assim que nós funcionamos, é assim que o nosso pensamento funciona para que nós possamos evoluir como seres, para que nós possamos nos compreender e compreender o mundo ao nosso redor. Por séculos, essas tradições, elas vão evoluir e elas vão gerar a construção de modelos familiares, modelos de governo, regras, limites sociais e guias à prática do viver. Um exemplo de uma notícia que eu estava lendo há algumas semanas atrás, muito interessante. Hoje em dia, cada pessoa tem uma cama individual ou cama de casal e dorme nessas camas individualmente em seus quartos. Mas há cerca de 500 anos as camas elas eram coletivas. Muito interessante. As pessoas dormiam em dezenas sobre as camas e muitas vezes com pessoas desconhecidas. Parar para pensar nisso é algo incomum hoje em dia. Mas há 500 anos era essencial. E muitas vezes adversários, inimigos, dormiam na mesma cama para fazer as pazes. Imaginem só, reis que haviam entrado em conflito,
dormiam na mesma cama, porque ao longo da noite eles tinham de fazer as pazes. Era um costume, tradição. Tradições, elas vão e vêm, elas se transformam para que nós possamos também evoluir. E essas tradições, elas também, essas narrativas, elas vão se misturando umas com as outras. Dizem que a narrativa mais antiga conhecida da história do mundo, ou, melhor dizendo, a história mais antiga conhecida na nossa civilização é uma história suméria de 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás. Bastante tempo, não é? Foram encontradas tábuas de argila na antiga Suméria, hoje Oriente Médio, e essas tábuas de argila contam a história de um rei de uma região próxima ao Iraque, que era uma região chamada Uruk. E este rei, chamado Gilgamesh era um rei muito poderoso, mas era também um rei muito austero, déspota. Era um rei que mandava as pessoas fazerem as coisas por ele, à força. Esse rei mandou que construíssem um muro gigante ao redor da cidade de Uruk, que era a maior cidade da civilização daquela época. E porque ele era muito violento, isso tudo contado naquelas tábuas que nós falamos agora há pouco. A história, a primeira história conhecida. E porque ele tratava as pessoas de forma muito violenta, muito agressiva, a deusa que cuidava da cidade de Uruk mandou um ser que era meio divino, meio material, para que fosse lutar contra Gilgamesh. E esse ser se chamava Enkidu. E Enkidu deveria derrotar Gilgamesh e estabelecer a harmonia do universo. Mas Enkidu, ao lutar contra Gilgamesh, esse rei, eles empatam. E ao empatarem, eles se tornam amigos e começam a fazer várias aventuras ao redor do mundo, derrotar monstros, descobrir lugares, ir às profundezas dos mares, entre outras coisas, e se tornam almas gêmeas. E porque eles são muito amigos, esta deusa, Ishtar, ela fica muito enciumada, porque foi ela que enviou Enkidu. Então ela lança uma doença para Enkidu, e Enkidu morre em alguns dias. Morrendo Enkidu, Gilgamesh se entristece profundamente, porque era sua alma gêmea, e ele parte no mundo em busca da resposta para a vida eterna. Ele vai atrás de como ele pode se tornar imortal, porque a morte o afronta, e ele vai atrás da vida eterna, e ele conhece sábios, ele conhece magos, ele vai nas profundezas da terra, tenta de tudo, mas não consegue encontrar a vida eterna. Entre as histórias que estão compiladas nessas tábuas durante as aventuras de Gilgamesh, ele encontra um homem que lhe conta a respeito de um certo dilúvio que teria acontecido. E esse dilúvio teria acontecido em todo o planeta. E neste dilúvio, um homem teria sido nomeado pelos deuses, e ele teria montado uma barca. E nesta barca ele teria colocado casais de animais escolhidos por ele. E estes casais de animais teriam sobrevivido ao grande dilúvio, inclusive os humanos que agora estavam na terra. Quantos anos atrás? 4.500 anos atrás, muito antes do surgimento da história de Noé. E então a gente diz, de onde vêm as histórias? De onde vêm as narrativas? Elas se misturam, elas se confundem, mas todas elas trazem para nós um sentido. Todas elas trazem para nós um guia, um caminho para o qual nós devemos nos guiar. Um exemplo de mescla de narrativas, tradições, é a mitologia grega. Quando nós entendemos, estudamos a mitologia grega antiga, vamos ver que os deuses antigos, estamos falando aí de 400 anos antes de Cristo, eles são deuses
mais humanos do que divinos de fato. O que os diferencia de nós é que eles têm uma faculdade, uma capacidade mágica, ou são relacionados a fenômenos naturais que nós não conseguimos realizar. Esses deuses, por exemplo, Zeus, que é o deus dos deuses, tem a capacidade de realizar tempestades, é o deus do raio. Nós vamos encontrar, por exemplo, Hefesto, que é filho de Zeus e que constrói ferramentas mágicas, constrói o próprio Olimpo. Vamos encontrar Hermes, Apolo, deus do sol. Cada deus tem tanto uma relação com fenômenos naturais quanto com sentimentos e emoções humanas, que podem ser tão elevados quanto também inferiores, assim como nós seres humanos. Mas quando falo de mescla, é porque aproximadamente entre os séculos 5 e 4 a.C., nós vamos encontrar no Antigo Egito a relação entre os deuses egípcios e os deuses gregos. Vamos encontrar, por exemplo, o deus Set entre os egípcios sendo relacionado ao deus Hermes. Vamos encontrar o deus Horus, egípcio, sendo relacionado em sua narrativa com Zeus, grego. Mas eles não eram muito distantes geograficamente, sim. Eles não tinham culturas absolutamente distintas, sim. Mas algo aconteceu, intercâmbio comercial, intercâmbio cultural, e eles mesclaram as suas narrativas. Eles contaram as suas histórias uns para os outros e aprenderam das suas histórias. É assim que nós vamos evoluindo, vamos construindo a nossa própria razão de ser, o nosso próprio sentido. Houve um sincretismo ocorrendo, tanto religioso quanto cultural, no mundo ao longo de toda a nossa história. Constatamos então que a tradição, a narrativa, ela é contagiosa, ela se expande, se alastra, mas é também mutável nesse processo, ela adquire novas características, adições dos povos, das gerações. Mas não demorou muito para que nós, seres humanos, aprendêssemos que a narrativa é poderosa, poderosíssima, se nós conseguirmos utilizá-la para o nosso próprio interesse. Porque se nós conseguirmos manipular a narrativa segundo os nossos interesses, conseguimos dominar determinados grupos, dominar determinados povos. E foi assim, por exemplo, que aconteceu com a Igreja Católica lá na Idade Média. Longe de nós querermos ofender os nossos irmãos católicos, até porque viemos de lá. Mas a época da Idade Média, houve sim uma manipulação acerca dos ensinos de Jesus. Vamos pensar. Jesus pregava onde? Pregava na natureza, pregava no monte, pregava próximo ao rio, pregava no meio das pessoas, das populações, não nas igrejas, não na ostentação, na beleza do ouro. Jesus pregava para quem? Para todas as pessoas, para quem quisesse ouvir. Eram os pecadores, então ali estavam os publicanos, estavam as meretrizes, estavam as pessoas mais ricas, estavam os mais pobres, estavam as pessoas com deficiência, estavam os mais velhos, os mais jovens. Jesus pregava a todo e qualquer um. Mas na Idade Média, apenas aqueles escolhidos podem ir até a igreja. E a igreja opulenta, ostenta riqueza. E começa então uma manipulação e, de novo, uma mistura de rituais, um sincretismo com o paganismo, então grego e romano, que faz com que tudo aquilo que era então antes cristão primitivo se torne completamente diferente. Mas por que isso aconteceu? Apenas uma evolução do pensamento? Não, a manipulação da narrativa.
Porque Jesus disse que ele veio trazer a espada. Porque Jesus disse que ele veio trazer o fogo, o batismo de fogo. Então a gente manipula as palavras. E manipulando as palavras eu consigo trazer para a população que, se não vierem à igreja, serão queimados no fogo do inferno. E assim, aos poucos, nós vamos atemorizando a população. E com essa narrativa eu consigo controlar o povo. E foi assim que nós vamos encontrando ao longo da história várias outras narrativas que em essência eram puras, mas que ao manipuladas se tornam controle. As histórias, por exemplo, quando pensamos do antigo povo hebreu, são lindas. Se pensarmos nas tradições do povo hebreu, vamos ver que é um povo que começa a aprender a respeito do monoteísmo, da crença em um Deus único, em meio a tantas crenças politeístas, crenças e seitas diversas. É um povo que está começando a entrar em um regime ou em uma doutrina voltada a regras de conduta moral, a estar voltadas para um Deus justo, um Deus bom. Mas se nós começarmos a utilizar a narrativa da história de Moisés, por exemplo, como um líder empoderado por Deus, que dividiu as águas do mar e dirigiu o seu povo por 40 anos no deserto, recebendo o pão do céu, que era o maná, e que era o escolhido por Deus, com o povo escolhido por Deus. E quando a gente utiliza essa narrativa, parece que alguém que é escolhido, se alguém for escolhido, significa que os outros foram excluídos. E se esse povo é escolhido, ele é especial. Se ele é especial, os outros não servem, porque ele é o único. Se começamos a analisar essa narrativa e tratá-la de uma forma distorcida, vamos então também controlar a população por uma narrativa distorcida. Não é assim que devemos entender as histórias na sua essência, as narrativas que nos tornam seres humanos melhores, mais evoluídos. A simplicidade das histórias nos fazem encontrar a razão da vida, a razão de estarmos aqui. Na Renascença, a partir do século XV, nós vamos ver que vai surgir um movimento chamado humanismo. E nos séculos XVIII, XIX, vai surgir um outro movimento chamado iluminismo. E estes movimentos, eles irão tirar o olhar do centro, né, o centro voltado a Deus, que é o que nós falamos teocentrismo, e irá levar o olhar do homem para o homem. Deixamos agora de olhar para Deus, deixamos de, nas narrativas, falar a respeito do que é divino, falar a respeito daquilo que é sagrado, daquilo que é espírito humano dentro da divindade, e passamos a falar apenas daquilo que é puramente humano. Só o homem existe, só o que é humano importa. Aos poucos, começamos a buscar, através dessas filosofias, desses pensamentos, uma ciência que elimine a tradição e torne o homem contrário a crenças, voltados a fatos pré-assumidos científicos. O homem vai se tornando aos poucos agnóstico. Ele deixa Deus de lado. Esses movimentos, eles buscam deixar o divino de lado. As tradições, aquilo que nós aprendemos na sua essência, na simplicidade. Quando falamos de Jesus, quando falamos de Maomé, de Alá, quando falamos de Moisés, de Abraão, quando falamos de Yahvé, tudo isso é deixado para trás. Porque agora o que importa é o humanamente analisável. E o que é o humanamente analisável? Nessa mesma época que estamos falando do iluminismo, é quando começa a chamada Revolução Industrial. E o homem é comparado a uma máquina, a um mecanismo. Todos nós somos analisados, a dissecação de corpos, são analisados os pedaços do homem,
E o homem começa a ser analisado não pela sua divindade, não pelo seu espírito, não pelas suas potencialidades espirituais, mas é analisado pelas suas peças, pelos seus mecanismos interiores, pelos seus órgãos, pelos seus membros. Como funciona o olho, como funciona a perna, o braço, o coração, como se fossem mecanismos simples ou até complexos, mas de uma máquina, a máquina humana. E esse olhar positivista, mecanicista, ele vai se estender ao longo de 2, 3 séculos. E é ele que vai dar continuidade a um pensamento que nós chamamos de nihilista. Este pensamento nihilista que vai se expandir no final do século XIX, começo do século XX, entrando na nossa era, ele é um pensamento que diz o seguinte: não há nada no universo, a não ser aquilo que não possa ser observável, a não ser aquilo que não possa ser analisável pelo homem e replicável em laboratório por inúmeras vezes quanto necessárias dentro das regras físicas conhecidas da nossa época. E este pensamento, ele exclui qualquer crença, porque o próprio termo crença significa acreditar em algo que não pode ser replicado. Podemos replicar o universo? Podemos replicar a criação? Podemos replicar as belezas do mundo? Podemos replicar a nós mesmos da forma como nós somos em essência? É claro que não. Podemos analisar em laboratório o pensamento? Não. Porque o laboratório é material. Porque tudo que estamos falando do ponto de vista nihilista é puramente material. É efêmero, é pequeno, é limitado. E o espírito humano não. O espírito humano se expande porque é divino. E quando nós tiramos o espírito humano da consideração, das análises, nós nos tornamos nihilistas, ou seja, não acreditamos em Deus, não acreditamos em nada que é divino, que é espiritual, e passamos apenas a acreditar naquilo que é observável. O ápice desse movimento, que vai acontecer no início do século XX, ele vai coincidir com as guerras mais violentas da nossa era, ou de todas as eras que nós conhecemos da história humana. Vamos encontrar a Primeira Guerra Mundial, sucedida pela Segunda Guerra Mundial, e tantas barbaridades ocorridas no século XX, como a bomba atômica, a bomba de hidrogênio, e tantas guerras, uma após a outra, e violências. Por quê? Porque estamos em meio a tanta violência e tanta agressividade. Onde está a narrativa que nos traz o sentido de estarmos aqui? Será que as narrativas que temos hoje não são justamente as narrativas distorcidas? Porque as tradições que nós tínhamos, morais, as tradições que nos faziam encontrar um caminho moral, virtuoso, foram distorcidas ou destruídas pelo caminho nihilista? Dizem que os homens viviam em cavernas, não é? Na pré-história. Nós vivíamos em cavernas, escondidos do mundo. Estávamos escondidos do mundo, mas presos na escuridão. Para que pudéssemos alçar a vida fora da caverna, foi necessário que nós iniciássemos uma narrativa mental. E essa narrativa mental era a idealização de algo melhor, algo maior para nós e para o nosso grupo. Se não tivéssemos idealizado algo melhor fora da caverna, ainda estaríamos na caverna. Então alguém teve a idealização de que, saindo da caverna, iria encontrar campos verdejantes, iria encontrar mais alimentos, lugares melhores para viver. E assim levou consigo outras pessoas.
Mas Platão nos traz o mito da caverna, não é? Que gostaríamos de falar rapidamente aqui. Platão fala que certa feita, um homem, aliás, várias pessoas viviam em uma caverna acorrentadas umas às outras, olhando para o fundo da caverna, e havia atrás delas uma fogueira. E essa fogueira fazia sombras, as sombras deles mesmos no fundo da caverna. Mas um homem idealiza que há algo além daquelas sombras, porque eles acreditam que as sombras são a realidade. E este homem se desvencilha das correntes e sai da caverna, e encontra a luz do lado de fora da caverna. E ele fica maravilhado com o que existe lá fora, porque é muito mais do que tudo aquilo que está ali no fundo, na escuridão. Ele volta e traz essa narrativa, essa história, para as pessoas que estão na caverna. Essa narrativa pura, linda, idealista. Nós podemos fazer mais, nós podemos ser mais. Existe um sentido além da caverna. Mas os homens que estão ali, as pessoas que estão ali, veem um perigo nesta pessoa que é idealista e que pensa com o espírito. Matam-no, subjugam-no e matam-no, e continuam a ver a sombra no fundo da caverna. Porque é controlável para nós ficarmos dentro das nossas cavernas. Essa narrativa, essa história de olhar para a sombra e não expandir o nosso espírito é controlável para aqueles que querem continuar controlando as nossas vidas. Mas para nós que somos espíritos imortais e temos o ideal de viver além da matéria, de viver além dessas narrativas pequenas, de que a vida é simplesmente acordar, tomar o nosso café preto, ir para o trabalho, o mesmo trabalho de todo dia, mecanicista, voltar cansado, assistir TV ou ficar passando o feed do Instagram ou do TikTok, 5 segundos cada story, não é assim? E aí o tempo passa, as horas passam, eu durmo e a vida vai passando e a gente se olha no espelho e a idade vem chegando e daqui a pouco a gente morre. Qual o sentido disso? Qual o sentido da vida se não olhar ali para as sombras? As sombras no fundo da caverna são os stories do Instagram. Estamos expandindo o nosso espírito, encontrando o nosso sentido de vida? O homem voltou para a caverna quando quebrou suas próprias tradições e suas próprias narrativas essenciais e puras. Em nossa era, a ausência das narrativas puras, essenciais, morais, gerou o chamado vazio existencial, a apatia, que é a falta de vontade, o tédio, que é a falta do que fazer, porque não há um guia prático de como nós devemos viver. Não há ninguém dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. Não há nada sendo orientado. Mesmo as pessoas, quando eram orientadas como ovelhas antigamente, em tradições muito rudimentares, parece que tinham mais sentido de vida do que hoje em dia. Hoje em dia, como nós não temos tradições, não temos narrativas, temos apenas o celular na palma da mão ou a TV, parece que nós estamos simplesmente perdidos, ovelhas desgarradas. Com o vazio existencial, nós criamos o mito do consumismo. Então, quando nós estamos sem fazer nada, ou então jogamos o joguinho no celular, passamos o feed no story, ou vamos ao shopping. Não é assim? O campineiro adora um shopping. Quando eu estou sem nada para fazer, vamos fazer um shopping. Fazer o que no shopping? Não sei, mas vamos lá. E aí nós chegamos no shopping, eu vou comprar alguma coisa, mas não tem muito dinheiro, não tem problema, eu compro isso aqui, compro aquilo lá. E aí eu levo para casa, nunca vou usar, eu uso uma vez só. Mas só de ter aquele estímulo, eu me sinto bem. Nós nos tornamos efeitos de estímulos psíquicos, químicos da nossa própria mente. Não somos donos de nós mesmos, somos efeitos e não causadores desses estímulos. Porque estamos dependentes
deste processo mecanicista que foi criado no movimento nihilista, lá atrás, e permanece conosco. Vejam que interessante, houve uma época em que nós nos sentávamos do lado de fora da nossa casa, com a cadeira, e conversávamos, não é, com a vizinhança, e nos sentíamos à vontade. Hoje nós tomamos remédio para dormir, remédio para acordar, ou café para acordar. Aí depois continuamos com energético para ficar acordado. Aí quando chegamos em casa, nós queremos descansar, tomamos remédio para dormir. E aí, esse ciclo interminável, nós estamos vazios. E o vazio existencial é um grave problema tratado por vários psiquiatras, psicólogos, médicos em todo o mundo. Este vazio existencial é o que provocou, segundo a OMS, um crescimento de cerca de 20% nos últimos 5 anos no índice de suicídios. São mais de 700 mil pessoas que acometem suas vidas por ano. Já paramos para pensar? Quase 1 milhão de pessoas por ano que cometem suicídio. É mais de uma pessoa por segundo. Além de outras milhões que são acometidas por suicídio indireto, como depressão, doenças cardiovasculares, drogadição, alcoolatria, todas elas em decorrência do vazio existencial. Vazio existencial, sim, porque eu não tenho um sentido para a minha vida. Eu simplesmente vivo como uma máquina. Não consigo encontrar uma razão para viver. Qual o sentido da vida? Existe um sentido geral? Será que existe um sentido para todas as pessoas? Um único? Ora, não há. Não há um sentido único. Não vamos trazer uma resposta mágica para as pessoas, porque não existe. O sentido ele é individual de cada pessoa e pode se modificar ao longo da vida. Às vezes nós temos aquela ideia de que vamos encontrar um sentido e esse sentido vai ser por toda a vida. Não, ele vai se modificar. E vai ser também um sentido grandioso, como um grande trabalho que eu vou realizar na caridade. Não necessariamente. Pode ser um curso que você está fazendo, ele é seu sentido agora. Pode ser uma ação, uma ajuda no centro espírita que você começou a fazer. Ou pode ser um neto que acabou de nascer, se tornou seu sentido naquele momento. São pequenas mudanças ou informações narrativas que vêm à sua vida e que colorem a sua vida naquele momento, movimentam o seu espírito. Viktor Frankl foi um grande psiquiatra austríaco. E ele, em meados da década de 1930, desenvolveu um método com o qual ele conseguiu transformar a sociedade de Viena. A sociedade de Viena, na Áustria, estava passando por um momento muito difícil. Vamos imaginar que naquela época a sociedade austro-húngara, alemã, estava vivendo pós-Primeira Guerra. Muita fome, falta de empregos, as pessoas estavam desesperadas e os jovens não tinham para onde ir. Faltava narrativa, faltava sentido de vida. Era uma sociedade nihilista. E os jovens se matavam às dezenas na cidade de Viena. E ele, como um jovem psiquiatra, fora chamado para ajudar. Ele rapidamente monta pequenos centros de auxílio aos jovens e treina estudantes de medicina para que eles possam atender a essas pessoas. E com uma técnica especial a respeito do sentido da vida. E essas pessoas são atendidas, são levadas para esses centros e são trabalhadas através da terapia. Ele consegue reverter, no ano de 1932, de cerca de 500 pessoas que se suicidavam por ano em Viena, para zero, graças a esse grande trabalho que ele realizou. Mas acontece que ele era judeu, de família judia. E como nós sabemos, a partir de 1939 ocorre um grande movimento na Europa, naquela região, em que os nazistas tomam o poder na Alemanha e começam a invadir vários países.
e colocar a sua doutrina fascista sobre toda a população daquela região. E entre as suas concepções fascistas havia o extermínio dos judeus e de outros povos minoritários, mas vamos falar especificamente dos judeus. E porque a Áustria fazia parte agora dos povos invadidos pelos alemães, ele também foi capturado, o próprio Viktor Frankl e sua família. Ele havia acabado de se casar, fazia pouco tempo, e estava apaixonado por sua esposa. Ele havia também recebido um convite para ir embora para os Estados Unidos, por conta da invasão dos alemães na Áustria. Mas ele se recusa, porque ele diz: qual o sentido da minha vida se eu abandonar meus pais aqui, porque só eu recebi o visto com a minha esposa, e ir para os Estados Unidos e deixar meus pais morrerem capturados por essas pessoas, enquanto eu, como médico, ainda consigo postergar a nossa captura. Porque como médico, ele continuava atuando e eles demoravam um pouco mais para poder levá-lo ao chamado gueto. Porque a primeira fase da captura dos nazistas era tomar os judeus e levá-los a um bairro muito restrito, onde talvez deveriam residir 10 mil pessoas, eles colocavam 300 mil. E ali, nessa restrição desse bairro, eles começavam a controlar estas pessoas. Depois de algum tempo, depois de alguns meses, levavam essas pessoas para os campos de concentração ou de extermínio. E Viktor foi levado, sua esposa, seus pais, seus tios, todos foram levados para campos de concentração. Quando ele é levado, ele é separado de seus pais, de sua esposa. E ele passa por 4 campos diferentes ao longo de toda a sua trajetória, ao longo de 4 anos. E Viktor Frankl, no início da sua captura e prisão no campo de extermínio, ele faz, logo no primeiro dia, em que ele percebe que as pessoas estão morrendo, muitas pessoas se jogam nas cercas elétricas para se matar, porque não querem continuar sofrendo daquela forma. Elas são subjugadas, estão desnutridas, elas não se alimentam direito, às vezes um naco de pão para passar a semana, são pele e osso. Muitos estão com febre tifoide, não tem cura ali naquele lugar onde estão. Outras estão imundas, pessoas que perderam seus pais, seus filhos, estão desesperadas, não têm por que viver. Elas se jogam nas cercas elétricas porque querem acabar com o sofrimento. Aquelas que não se jogam nas cercas elétricas correm em fuga desesperada e são fuziladas. E todos os dias eles escolhem as pessoas menos nutridas, ou mulheres e crianças e idosos principalmente, porque na visão dos nazistas naquela época seriam os que não poderiam trabalhar, e são levados para as câmaras de gás, e das câmaras de gás são levados para os fornos. E ele se lembra de uma cena em especial em que um homem, amigo seu, estava chorando, um colega seu de pavilhão estava chorando muito, e ele perguntava: eu quero saber da minha família, onde está minha família? E um outro, há mais tempo no pavilhão, volta-se a ele, aponta para uma chaminé que expelia uma fumaça espessa e diz: sua família está lá. E naquele momento em que ele vê esse tamanho desespero, as pessoas todas sem saber o que fazer, e que o seu destino provavelmente seria a execução, ele disse: eu tenho 2 escolhas. Uma é desistir da vida, e a outra é seguir vivendo. Se eu vou seguir vivendo, eu tenho que fazer um acordo comigo mesmo, que é vivo seguir vivendo. Não adianta eu continuar vivo sem seguir vivendo. Então ele coloca as mãos sobre o seu próprio peito e faz um juramento naquela noite. E diz: eu prometo a mim mesmo que eu vou continuar vivo enquanto vivo estiver. E ele coloca na sua mente 2 ideais para continuar vivo, 2 sentidos para a sua vida. 2. Um, que ele iria recuperar os manuscritos dele, porque quando ele chega em Auschwitz, ele está com manuscritos costurados
no seu casaco. E na sua inocência, ele vira-se para um capo, que era um judeu nomeado pelos nazistas para cuidar da segurança ali, não é? E levar as pessoas para as câmaras de gás ou para levar para os trabalhos forçados. E ele acha, não é, que era um judeu, mas eles eram muito mais cruéis às vezes que os próprios nazistas. Ele diz: olha, eu tenho aqui, eu posso levar comigo? E o homem ri e retira, arranca aqueles papéis, que são os manuscritos da sua vida a respeito da sua teoria, e atira na lama. Era tudo aquilo que ele havia escrito com base nas suas experiências quanto ao suicídio, quanto ao sentido da vida. Ele diz: é o trabalho da minha vida. Então ele diz: eu vou recuperar os meus manuscritos aqui, mentalmente, todos os dias. E o segundo acordo que ele faz com ele: quero rever a minha esposa, a minha amada. Então eu vou continuar vivo por esses dois sentidos. E ele segue firme, 4 anos, 4 campos de concentração, e por vários momentos ele quase foi morto. Mas em dado momento ele é liberto, passa por febre tifoide, passa pela fila da câmara de gás, passa por trabalhos terríveis forçados, por caminhada no gelo, congelante, entre outras diversas torturas. E ao ser libertado, ele descobre que toda a sua família havia sido exterminada, inclusive sua esposa, que ele não sabia, estava grávida. E ele, naquele momento, pensa e reflete a respeito do sentido da vida para a continuidade. Cada dia em que ele estava preso no campo de concentração e conseguia um pedaço de papel, ele escrevia pequenas frases que fariam-no relembrar da sua teoria, dos seus estudos, para que ele pudesse, quando voltasse à sociedade, escrever o seu livro, contar a sua história, falar a respeito da psicoterapia, de como nós poderíamos encontrar o sentido das nossas vidas. E isso tudo ajudou para que ele pudesse se manter de pé, para que ele pudesse seguir no seu dia a dia. E ele se tornou, sem dúvida, um dos maiores psicoterapeutas de toda a história do mundo. Viveu até 1997 e se tornou um grande homem com um grande legado. Quando ele nos conta a respeito de sua história, também conta a respeito de um homem que lhe trouxe um sentido especial para a vida. Certa feita ele foi contatado por um jovem rapaz que disse que gostaria de trabalhar com ele em psicoterapia. E esse jovem rapaz era uma pessoa tetraplégica que não conseguia se mover. E ele diz: eu quero trabalhar com psicoterapia com você, com o senhor Viktor Frankl. E ele pergunta o que o movimentaria a trabalhar com ele. Ele diz: o acidente pelo qual eu passei. Como assim? Sim, porque antes do acidente eu não tinha um sentido para viver. Eu era um jovem que tinha vícios, eu tinha meus interesses materiais, eu vivia sem saber o porquê, estava apenas no meu mecanicismo de vida, nos prazeres, nas coisas do dia a dia, comendo, bebendo, curtindo a vida. Mas desde que eu sofri um acidente de carro e que eu não movimento mais do que um pouco o meu pescoço e a minha boca, eu descobri o meu sentido, que é ajudar as outras pessoas a descobrirem os seus próprios sentidos de vida. E a partir daí ele estuda, Viktor Frankl estuda diversos outros psiquiatras e teorias veementemente para conseguir a partir dali ajudar os outros. Ele encontra o seu propósito, o seu sentido de vida. O sentido para Frankl é logos, ele chama de logos, e logos no grego significa espírito. Portanto, se nós estamos buscando um sentido para a nossa vida, devemos lembrar que ele está no espírito. Ele não está na matéria, ele não está no Instagram, no TikTok, ele não está lá fora, ele está dentro de nós. Somos nós que alçamos o voo para encontrar esse sentido. É o espírito humano que perdemos diante do humanocentrismo e o posterior niilismo. O sentido é tudo o que a alma sente, é a consciência, é o que nós propomos, como nós devemos fazer como artífices do mundo ao nosso redor. Allan Kardec,
retoma a importância do espírito humano em meio ao movimento nihilista. Vejam que interessante, não é? Nós estávamos em meio ao movimento positivista, em meio ao movimento racionalista, naturalista e posteriormente nihilista, e Allan Kardec e os espíritos superiores através dele veem e reconhecem no espírito, na imortalidade da alma, o sentido que devemos buscar. Não estamos aqui como apenas mecanicistas ou máquinas no mundo. Nós somos artífices da obra divina. Nós somos co-criadores da criação. Nós somos artífices deste grande mundo, desta grande obra universal. Estamos trabalhando com Deus para fazer com que o universo funcione. Encontramos respostas ali que até então nós buscávamos, através da terceira revelação. E o que nós encontramos com Jesus? Ora, Jesus, quando é questionado a respeito de como nós podemos encontrar o sentido da vida, onde nós devemos encontrar o nosso guia, a nossa principal narrativa, porque ele é questionado a esse respeito. Perguntam a ele: qual o maior guia da nossa vida? Qual o caminho que eu devo seguir? Qual a narrativa que eu devo seguir na minha vida? A história que eu devo seguir para o meu propósito de vida? Só que a pergunta é assim: qual o maior mandamento? O que devo fazer? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E vejam que interessante, porque Viktor Frankl, na sua visão científica, não religiosa, ele nos diz que o ápice do sentido de encontrarmos o sentido da nossa vida é quando nós nos distanciamos de nós mesmos e entendemos o mundo ao nosso redor e passamos a nos importar com o outro, com o próximo. Não é lindo isso? Quando a ciência encontra a religião. Porque nós, quando nos distanciamos dos nossos próprios egoísmos, dos nossos próprios interesses infantis, dos nossos próprios problemas pequeninos, e nos tornamos alguém maior que consegue olhar para o todo e agir em prol da humanidade, agir em prol do próximo, com empatia, junto a outra pessoa, é quando nós encontramos um verdadeiro sentido, porque estamos utilizando a capacidade maior do Espírito. E Jesus nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas, o Criador, o universo, e ao próximo como a si mesmo. E Paulo, apóstolo, ele vai dizer assim: o amor jamais acaba, falando desse momento, não é, de desenlace de nós mesmos para encontrar esse sentido. Havendo profecias, elas desaparecerão, línguas cessarão, a ciência passará. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. A fé, a esperança e o amor. Como podemos ter sentido na vida se nós não tivermos fé, esperança e amor? Uma pessoa sem fé é uma pessoa sem narrativa, porque a fé é conhecimento espiritual. A fé é conhecimento, é acreditar em algo que vai além de nós. Conhecimento espiritual, algo que expande. Não é só isso, não é só esse corpo, só essa vida mecânica, é algo que vai além. Esperança não acabou, continua. Não é só essa violência, só esse ato criminoso, só esse momento ruim. Ela continua, a vida imortal permanece, nós temos esperança. E o amor é maior do que tudo, o amor cobre a multidão de pecados. O amor é o que faz com que o mundo valha a pena. O amor é a lei primordial de Deus. Se eu consigo compreender estas três virtudes em sua magnitude, eu consigo ter um sentido grande em minha vida. É assim que nós aprendemos com Jesus, é assim que nós aprendemos com Paulo. E eu me recordo da história dos fundadores dessa casa, Gustavo Marcondes e Servilho Marrone.
E lembrando a história destes dois homens, eles encontraram um grande sentido para eles mesmos. Seu Gustavo, seu Servilho estavam sentados na Praça Carlos Gomes, aqui em Campinas, quando se encontraram e começaram a conversar. E traziam consigo um desejo, um ardor de fazer o bem ao próximo, algo que ia além deles, além dos seus egoísmos, algo que fazia com que eles se preenchessem de amor. E começam pequeninos, não montaram essa casa da forma como ela é hoje. Começaram pequeninos, com o Instituto Popular Humberto de Campos em um lugar alugado, pequeno, com esforços de ambos. Estes homens eram grandes, tanto o seu Gustavo quanto o seu Servilho. O seu Servilho fazia palestras em vários lugares, um homem dedicado ao Evangelho, um homem que ajudava as pessoas necessitadas, visitava os enfermos. Seu Gustavo, uma pessoa que já havia fundado obras em Ribeirão Preto, agora aqui em Campinas, queria fazer com que a sociedade evoluísse através de cursos profissionalizantes, ajudando os mais pobres. Um desejo de fazer o bem, independente se fosse algo grandioso, algo pequeno. Esse sentido eles proveram às suas vidas e deram sentido às pessoas que conviveram com eles depois. E aqui estamos nós, 90 anos depois quase, não é? Quase 90 anos depois. Estamos nós aqui sorvendo desse sentido, para que possamos também levar sentido às outras pessoas ao nosso redor. Mas comecemos pequenos, nós não precisamos ser grandes nos sentidos que nós criamos para as nossas vidas. O importante é que nós possamos a cada dia lembrar que não somos máquinas, somos espíritos grandiosos. Temos fé, esperança e vamos realizar a caridade a todo e qualquer um com quem nos encontrarmos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.